Como diferentes animais veem o mundo. Vídeo aqui do Fala Sério. Começando pelo Silva, como você vê o mundo? Muito mais cinza e triste do que ele parece ser. Nossa, por quê? Por que não deram like no vídeo? Poxa vida. Believe it or not. Oh. Não, vamos lá. Play. Você não vai perguntar pra mim como eu vejo o mundo? Como você vê o mundo? Com bigode. Porque você é o meu mundo, meu amor. Vamos lá. Você já se perguntou como seria ver o mundo com outros olhos? E eu não quero dizer Já, do pior ponto que eu já de me vista perguntei. de outra pessoa, mas sim da perspectiva de uma criatura completamente diferente. Já me Acontece perguntei. que os membros do reino animal veem o mundo de maneiras muito diferentes da nossa. Desde olhos brilhantes, que conseguem ver no escuro, até uma visão super poderosa que vê cores que literalmente a gente não consegue nem imaginar. Vamos dar uma camarão, olhada né? em Camarão. como diferentes animais veem o mundo. Uau. Daltonicães. Daltonicães? Os cães adoram brincar de buscar, mas você já percebeu que às vezes, quando você joga algo para um cachorro, ele parece não conseguir encontrar? E é muito óbvio para você onde tá no gramado, mas por algum motivo seu amigo peludo continua procurando. Você pode pensar que é burrice do seu cachorro, mas se o brinquedo for vermelho ou verde, então pode ser quase impossível para ele encontrar. Isso acontece Nossa, quando os tadinho, cães são verdade. daltônicos. Venho agradecer VCS, tive um dia ruim, mas me divirto com VCS. Ah, tamo Deus é junto bom. demais. Tamo junto Obrigado, Alan e demais. Maite. Obrigado, Léo e Nilce. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Para as cores vermelho e verde. Um brinquedo vermelho brilhante para eles Os parecer cachorros enxergam mais azul e amarelo, que não também é? parece cinza. Isso Sim. acontece porque a visão de cores é determinada pelas células especiais na retina no fundo do olho, que são conhecidas como cones. Os humanos têm 3 tipos de células cone: azul, verde e vermelho, que nos permitem ver todas as cores intermediárias. Mas os cães têm apenas 2 tipos de células cone, Ah, que permitem azul que eles e vejam amarelo. azul e amarelo, mas não Olha. vermelho ou verde. Quando a luz amarela brilha nessas células cone, os neurônios no cérebro do cão ficam excitados, enquanto Que são loucura. suprimidos quando a luz azul atinge os cones. O cérebro do cão interpreta essa excitação ou Vou supressão ter que comprar de seus tudo da neurônios Nami como uma de sensação azul- de cores azul e amarelas amarelo. ou azuis, respectivamente. É verdade. Enquanto isso, a luz vermelha e verde não tem efeito no cérebro do cão. Sem sinal para interpretar essas cores, elas são registradas como cinza. Então os cães, literalmente, vivem em um mundo com uns 50 tons de cinza. Ai, esquece não, que eu pô, falei calma isso. aí. Tantos vou pintar vídeos meu cabelo de azul pela emocionantes de Nami. encontros de donos e seus cachorros no YouTube, que eu recebo anúncios direcionados de lenços de papel. Mas você já percebeu que o cachorro nunca parece reconhecer o seu dono de longe? É só quando a pessoa se aproxima que eles começam a abanar o rabo. Bom, isso acontece porque a visão do cachorro é muito mais borrada do que a dos humanos. A visão humana perfeita Tadinha é da 20/20, Nami, onde você pode ver gente. objetos que estão a 6 metros de distância claramente. Estima-se que os cães têm uma visão Ai, que 20/75, o que significa que eles têm que estar a 6 metros de distância para discernir detalhes que a maioria das pessoas consegue ver a quase 23 metros. Caraca. Agora Por você pode isso estar que pensando, quando a gente sai no parque e você tá longe, a Nami não te vê, ela só te vê quando você chega perto. É verdade. Isso acontece plenamente. Isso acontece direto. Ela não tá me vendo de jeito nenhum. A Nami só vê o Silva, só reconhece que é o Silva quando ele chega muito perto. Quando eu chego bem pertinho, ela começa. Caralho. É. se Nossa, os cães têm uma interessante. visão tão borrada, como é que eles são usados como guias para pessoas cegas? Bom, algumas raças de cães, como os labradores, têm visão mais próxima da precisão 20/20 e são mais comumente usados como cães-guia, enquanto outras raças, como pastores alemães, rottweilers e schnauzers, são mais míopes com 20/75. Os cães podem não conseguir passar em um teste de visão, mas têm uma detecção de movimento muito melhor que os humanos. E isso é porque os cães descendem dos lobos e têm olhos evoluídos para caçar em movimento. Portanto, por exemplo, se uma Eita. lâmpada O tivesse frame rate piscando é maior. 60 vezes por segundo, Ah lá. os humanos perceberiam Frame a luz rate é como maior. brilhando de maneira contínua. Mas os olhos de um cachorro poderiam Ele vê eu detectar piscando. o piscar da luz. A lâmpada teria que piscar 75 vezes por segundo para o Gente. cachorro percebê-la como uma fonte de luz. Ah, então o frame rate precisa ser mais alto pra ele ver contínuo. Ou seja, todo cachorro é gamer. Constante. vive- Enquanto os humanos Coitado, podem ele vive numa precisar acender baladinha. as luzes à noite, os cães conseguem ver as coisas muito bem. Os cães de caça têm uma visão muito superior em condições de pouca luz do que os Caraca. humanos, já que eles têm muito mais células de bastonetes, que diferenciam luz e escuridão em seus olhos do que os humanos. Então os olhos dos cães não são necessariamente E as células bastonetes que a gente tem também fica na visão periférica, eu já vi isso daí. A visão periférica tem mais células bastonetes do que a visão central. Por isso que, tipo, quando você tá à noite, a lateral do olho fica bem mais sensível às luzes e tal. Aí Você pensa que você viu um vulto, assim. você consegue perceber mais coisas por aqui, ó.
piores que os nossos. Só são adaptados para ver o mundo de outra maneira. Então, da próxima vez que você estiver brincando com o seu cachorro, ajude-o se ele tiver com dificuldade para localizar aquela bolinha vermelha na grama. A vida Então é tem bem que comprar difícil bolinha quando você amarela. daltônico. É. Ou azul. Snob azul. ou míope? É por isso que ela gostava do Qualquer Bimo. dono de gato sabe O Bimo. O Bimo é azul. O Bimo é azul. que a maioria tudo deles explicado vai passar agora, os seus dias gente. felizes cochilando na Ó o cama, gato. dormindo ao sol ou descansando no sofá. Mas à noite eles entram em ação, perturbando seu sono com constantes travessuras, seja batendo no seu rosto ou fazendo barulho. Apesar do que parece, essas travessuras de última hora não são porque o seu gato quer que você perca o sono, mas sim porque eles são mais ativos à noite, porque na verdade eles conseguem ver muito melhor. Isso se deve à relação de distribuição de células cone e bastonetes nos olhos de um gato. Os gatos têm de 6 a 8 vezes mais células de bastonetes do que Caraca, os humanos. velho. E como sabemos, mais células de bastonetes significam que os gatos têm uma visão Maior superior sensibilidade, em né? condições de pouca luz. Isso também significa que os gatos têm melhor detecção de movimento do que os humanos, porque as células de bastonete são sensores Achei de engraçado. movimento afinados, sendo muito mais sensíveis à entrada de luz do que as células cone. As células de bastonete são capazes de responder a partículas individuais de luz, conhecidas como fótons, que concedem uma visão noturna Por isso que muito ele melhor. inspira Os olhos dos muito gatos em também têm uma laser. característica que lhes dá vantagem As extra no coisinha. escuro. Se você já apontou uma lanterna para um gato, provavelmente percebeu o efeito brilhante e assustador nos seus olhos. Será que os gatos são possuídos? Felizmente não. Esse efeito espelhado é porque os gatos têm um espelho literal no fundo dos olhos. Conhecido como tapetum, é uma camada de tecido que reflete a luz de volta para a retina, permitindo que o olho capture mais luz em condições de pouca luz. Caraca, então, qualquer velho. A minha é meio intruso gato, não vai então. ter chance de É, se esgueirar ela sem ser tem pego isso. à Porque noite. o olho Mas, dela apesar de brilha no serem escuro formidáveis também. oponentes à noite, os gatos não conseguem enxergar muito claramente durante o dia. Isso ocorre porque eles têm um número limitado de células cone, e ver a luz brilhante é uma função delas. Os humanos têm 10 vezes mais células cone do que os gatos. E embora os olhos dos gatos tenham 3 tipos de células cone, os cientistas não têm certeza se os gatos conseguem ver a gama completa de cores que a gente consegue. Suspeita Infelizmente, nenhum gato respondeu a pesquisa, eles não conseguiram determinar. Complicado. Daí, né? Nenhum gato quis responder a pesquisa de satisfação. Coloque seus gatos aí, gente, Pra pra responder responder a a pesquisa, por pesquisa. favor. O link É. tá aí na descrição. sua Exatamente, visão seja pô. limitada Tem que apenas começar a falar. azuis e cinzas, com muito menos riqueza e saturação nas cores. Se você colocar a tela em que está assistindo isso agora no modo de baixa saturação, vai ficar semelhante à forma como seu gato vê o mundo. Os gatos também são incrivelmente míopes, então enquanto um humano com visão 20/20 consegue ver objetos claramente a 30 a 60 metros, os gatos só conseguem... Pô, se a gente tem essa visão 20/20, a águia deve ser, tipo, um absurdo, Nossa, porque essa a águia loucura, consegue né? perceber coisas muito pequenas em uma distância bizarra, tá ligado? Sim. E ela ainda calcula a descida pra pegar a presa. Então, cara, eu espero que ele fale Consegue de ver as águia aqui, coisas porque é até um 6 bicho metros de interessante, né? distância. A águia é Então, roubada, se você né? estiver do outro lado 120 da sala, por 120, seu gato é. pode não estar ignorando Ou um você, por um, não mas sei sim qual sendo vai ser. incapaz de ver que você tá lá. Os gatos podem não ter a melhor visão diurna, mas possuem uma habilidade de O gatinho aumentar sua gordinho. fofura mais de 100 vezes. Quando É seus verdade, olhos gatinho passam é de fendas bonitinho. diabólicas para as pupilas inchadas mais fofas que você já viu. Aí é droga, né? Embora os humanos consigam expandir as suas pupilas 15 Catnap. vezes, os gatos são capazes de uma mudança incrível de 300 Caraca! vezes. Mas por mais fofo que Gente! pareça, os proprietários de gatos experientes sabem que eles só têm essas pupilas inchadas quando estão prestes a atacar. A capacidade de um gato de expandir o tamanho das pupilas lhes dá uma vantagem competitiva como predadores, permitindo-lhes melhorar a distância de aproximação de sua presa, aprimorando sua percepção de profundidade para E errou. focar em um alvo. Mas grandes felinos, como tigres e leões, têm pupilas circulares. Os cientistas teorizam que Caramba! essa diferença na forma da pupila se deve ao seu maior tamanho, já que os grandes felinos estão mais longe do chão do que as suas mini versões domesticadas. Por isso, seus olhos não precisam realizar tantos truques de aprimoramento de percepção para se concentrar em um alvo. Então, talvez o comportamento antissocial dos gatos não seja por causa das suas personalidades, mas Pô, eu nunca tinha parado pra pensar que os felinos grandes, eles não têm o olho igual de felinos pequenos. Eu nunca tinha Eu parado. também não. Tipo, eu não sabia que leão tinha um olho circular e o gato doméstico. Caraca, não. porque eles têm Que dificuldade loucura. em ver, parece que a gente precisa treinar cães guias pra ajudar esses gatinhos míopes. Confia, não tem como dar errado. Bom, no fim das contas, eu ainda sou uma pessoa mais dos cachorros do que dos gatos. E você? Se você é time cachorro, então clica no botão de curtir. Mas O que se você vocês for time são? gato, Deixa nos então comentários, clica guys. É, deixa aí nos Deixa comentários. nos Cachorro ou comentários gato? pra gente. Deixa aí nos comentários e link do Fala Sério sempre aqui na no descrição. botão de se inscrever. Combinado? Beleza, agora vamos dar uma olhada na visão de outros animais que vão bem Vamos. além dos nossos pets. Visão do alto.
Aí é foda. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são todas as cores do arco-íris, ou pelo menos as cores que a gente consegue ver. Você já se perguntou o que tá além do arco-íris? Você não vai encontrar um pote de ouro, mas uma gama inteira de outras cores. Elas são invisíveis pra você e pra mim, mas os pássaros são capazes de vê-las o tempo todo. Tá, eu sei que isso soa muito doido, mas me acompanha. Primeiro, você precisa saber que a luz existe ao longo de um espectro de comprimentos de onda. Os humanos conseguem ver comprimentos de onda de luz de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que cobre o espectro do violeta ao vermelho. Mas o espectro de luz se estende além do que a gente consegue ver, com comprimentos aí vai de pro onda ultravioleta, mais longos que formam né, a luz e infravermelho. o Você também pode infravermelho. conhecer isso como visão térmica, já que a luz infravermelho é produzida pela radiação térmica emitida por objetos que produzem calor. Também existem comprimentos de onda de luz no outro extremo da escala, mais curtos do que até mesmo os comprimentos de onda do violeta que a gente consegue ver, conhecidos como luz ultravioleta. Você provavelmente já ouviu falar sobre esses nocivos raios UV, também conhecidos como ultravioleta, contra os quais todos nós temos que usar protetor solar para nos proteger. Mas a luz ultravioleta também... Porque pra quem não sabe, né, já que é uma onda, essa onda é radiação. Luz é radiação. Esse espectro aqui, ele faz mal pra gente. Por isso que a gente tem que usar protetor solar. Aí, ó. Aí Produz você uma fica aí querendo variedade se de cores bronzear, incríveis. tomar uma Essas cores insolação são aí, ó. invisíveis para os humanos, mas para tentar descrevê-las, elas são mais roxas do que qualquer roxo que você possa imaginar. E os pássaros não tem como conseguem ver ver cores ao longo de todo o espectro de luz ultravioleta. Que Enquanto as loucura! células azuis dos humanos podem perceber alguns comprimentos de onda da luz UV, a lente e as córneas dos nossos olhos filtram isso, já que os raios UV contêm a radiação de alta energia que pode ser prejudicial. Para combater isso, os pássaros têm gotículas de óleo especializadas em seus olhos, que protegem as suas retinas de danos ao filtrar o excesso de luz UV. Com essa incrível capacidade de ver a luz ultravioleta, os pássaros conseguem perceber cores únicas nas penas de outros pássaros, permitindo Gente, que se que comuniquem legal! e atraiam parceiros sem chamar a atenção de predadores. Então quer dizer que os pássaros têm secretamente realizado festas de tinta neon Olha em plena isso, luz do cara. dia esse tempo todo. Agora, você Que pode achar legal! que pombas são pássaros estúpidos. E eu concordo, porque uma já fez cocô em mim e eu nunca esqueci. Mas apesar Eu já da sua levei uma terrível cagada pontaria, também. elas na verdade têm alguns dos melhores olhos do reino animal. As pombas têm um campo de visão de 340 graus sem nem mesmo mexerem a cabeça. Elas literalmente têm uma faz visão sentido, pô. estilo Inception da cidade. Isso se deve ao posicionamento Que dos seus olhos loucura! Porque ela tá nas aqui, né? laterais das cabeças. O Tá que na significa lateral. que elas conseguem Caraca, ver esse é o diretamente ângulo? à frente, Que acima, loucura! atrás e abaixo delas, tudo ao mesmo tempo. E a razão pra isso... Por isso que ela sempre tá te vendo. E essa porra demora pra caralho quando você tá passando perto do carro com ela, né? E ela demora. Você falta atropelar a pomba. É verdade. E ela tá... E ela... Ela tá foda-se. Mas, na verdade, ela tá assim. Ele não é louco, ele tá me vendo. Ele não é louco, ele tá me vendo. Eu tô vendo ele, ele tá me vendo. E a gente tá achando que ela não tá vendo, mas ela tá vendo, tá ligado? É porque, filha da como mãe! presas, elas precisam ter uma visão ampla para estar alertas a predadores que se aproximam. Só que essa incrível amplitude tem um custo. Nós humanos, por exemplo, temos olhos na frente das nossas cabeças, o que nos dá uma visão de quase 180 graus do que está diante de nós. Como os nossos olhos estão alinhados, a imagem de cada olho se sobrepõe. E é essa área de sobreposição que permite que o nosso cérebro aproxime as distâncias, já que temos duas perspectivas diferentes da mesma cena. Quer uma prova? Tá, estica o seu dedo na sua frente e depois fecha os olhos alternadamente. Ele vai mudar, O seu dedo é. parece se mover, mesmo Isso que eu ele já vi. esteja firme no lugar. Mas quando você focaliza com os dois olhos, o seu cérebro triangula a localização dentro do espaço ao seu redor, permitindo que você aproxime a distância dele dos seus olhos. Legal, né? Bom, as pombas têm apenas uma pequena sobreposição na frente dos olhos, e como resultado não conseguem triangular bem, e tem uma percepção de profundidade extremamente ruim. Mais acima na cadeia alimentar, as aves de rapina têm uma visão insanamente poderosa. E a melhor delas tem que ser a águia, o mascote dos Estados Unidos. Os olhos da águia são até 8 vezes mais fortes que os humanos, já que tem mais de 1 milhão de células cone e bastonete por milímetro quadrado da sua retina, em comparação com os míseros 200 mil de um humano por milímetro quadrado. Esses cones são muito pequenos e agrupados de forma muito apertada, permitindo que o cérebro da águia processe muito mais detalhes de distâncias extremas, o que significa que elas conseguem detectar qualquer movimento da sua presa a quase 3 km de 3 distância. quilômetros! Mas um forte concorrente é o falcão. Os falcões de rabo vermelho, em particular, conseguem ver um rato de 30 metros de 3 altura. quilômetros. É equivalente a você tentar localizar um rato na rua olhando da janela do 10º andar. Os falcões também conseguem triangular um objeto inclinando a cabeça para
para frente e para trás, o que lhes dá estimativas precisas de quão longe a presa tá. Sua Ah, visão ele ultravioleta vai vendo também mais entra em profundidade. jogo, já que alguns roedores deixam rastros de urina com refletância ultravioleta. Que Os falcões doideira, conseguem seguir esses rastros véi. UV diretamente vendo- até o ninho da presa. Embora os falcões e as águias possam ter a visão mais aguçada durante o dia, a ave com os melhores óculos de visão A noturna coruja, Coruja. pô. os olhos de coruja têm cerca de 30 Ela vezes mais células cone e bastonetes do que os Caraca, humanos, dando-lhes uma ela visão vê de noturna boa à fenomenalmente noite. precisa. Na verdade, os olhos Ela da vê de coruja boa. são tão bem desenvolvidos que não são globos oculares, mas sim tubos alongados. Por esse motivo, os olhos da coruja Ela estão não é dispostos globo. em uma posição fixa que não pode rolar ou se mover, mas elas compensam isso sendo capazes de girar a cabeça por até isso que ela gira a 270 cabeça. graus para a esquerda ou para a direita. Porque o Então, olho é claramente, fixo. as aves têm uma visão incrível. E em comparação, Que os nossos olhos humanos doideira. são totalmente Oh, entediantes. legal, mas hein? tenha certeza que a gente pode ter uma Ah, não, isso aí é vantagem sobre maluquice. as aves em uma coisa, que é a nossa capacidade de reconhecer janelas. Pensei que era jogar bola. Visão de tubarão. Nossa. Um banho de mar é uma das melhores partes das férias. Quer dizer, até alguma coisa encostar na sua perna. A gente nunca tem certeza do que tá espreitando nas profundezas a gente lá embaixo. falou isso daí no Se você vídeo de perder os talassofobia. óculos de mergulho, então, aí fica tudo borrado. Agora, a lente dos nossos olhos funciona porque a sua forma curvada dobra e foca a luz entre dois meios diferentes, o ar e o líquido na frente da sua pupila, conhecido como humor aquoso. Quando a luz entra na água, ela desacelera ligeiramente, impactando o que é chamado de índice de refração. O ar tem um índice de refração 1, o que significa que o seu caminho não se curva muito, mas a água tem um índice de refração 1,333, o que quer dizer que se curva de maneira significativa. Mas os nossos olhos cheios de fluido têm um índice de refração semelhante ao da água, então a lente quase não dobra a luz na água, o que significa que ela não se foca em nossa retina, nos deixando com uma imagem borrada. Os tubarões, por outro lado, conseguem ver você nadando na água muito claramente. Embora os seus olhos sejam semelhantes aos de um humano, eles têm uma lente esférica grande adaptada à água, em vez de uma curvada e achatada, o que significa Tá. que tem 10 vezes melhor visão que os humanos em água limpa. Se isso já não fosse assustador o bastante, não tem direção para você se esconder dos tubarões, com olhos dos dois É de lados lascar, da cabeça, hein? dando-lhes um campo de visão quase de 360 graus. Os únicos pontos cegos de um tubarão estão bem à frente do nariz e atrás da cabeça. Mas se você acha você que dá é uma um boa soco ideia na se cabeça esconder dele, de ele um não vai. tubarão nadando na frente eu do seu tô. nariz, você vai ganhar um prêmio Darwin. Os tubarões podem não conseguir te ver ali, mas eles conseguem sentir o seu cheiro. Alguns narizes de tubarões são tão sensíveis que conseguem detectar uma colher de chá de sangue em uma piscina de tamanho médio. Então, meu amigo, boa sorte tentando se esconder Caraca, na frente do não nariz dá. dele. Mesmo os Você mergulhadores se agarra- das maiores se agarra por profundidades baixo nas dele, águas assim. turvas não estão E vai. segurando os tubarões. Você Você vai pode não assim, conseguir agarra vê-los, nele. mas eles conseguem te ver. As Não, a moléculas força de desse água bicho deve ser dispersam e bizarro, tá absorvem a ligado? luz solar, o que significa que quanto mais fundo você vai, mais escuro fica no oceano. Sim. Abaixo de 91 metros não há visão de cores naturais. Não que isso Sim. incomode os tubarões, porque na maioria eles são daltônicos. Em vez disso, seus olhos foram feitos para lidar com águas de baixa luminosidade. Os tubarões possuem um tápetum que reflete a luz de volta para suas retinas. O tápetum de um tubarão é 2 vezes mais eficaz na reflexão de luz do que o de um gato. Então, se você Imagina, alguma vez você tá- acender uma Nossa, luz imagina. no oceano e ver olhos refletindo Imagina de volta isso. pra Meu você, Deus, pode ter credo. certeza que não Tá é um maluco, gato velho. mergulhador. Credo. Um barato de visão. Os polvos, ao contrário de mim, são considerados Alienígena. algumas das Alienígenas, criaturas é. mais inteligentes povos do são planeta. alienígena, Eles não véi, impressionaram os foda-se. cientistas só É ao isso. abrir 8 Alienígenas. potes de uma vez. Na verdade, os polvos conseguem imitar perfeitamente o seu ambiente, mudando sua cor e até a textura bizarro. da sua pele. Olha Mas isso, o olha mais isso, cara. incrível é que eles realizam todos esses truques de mudança de cor enquanto são daltônicos. Os olhos dos polvos têm apenas um tipo de receptor de luz, o que significa que eles só conseguem ver em preto e branco, ou pelo Ué, menos é o que os mas como? cientistas achavam. Acontece Não, que pô. os polvos operam em um nível completamente diferente dos humanos. Polvos e seus primos cefalópodes de tentáculos, chocos e lulas, todos podem ver cores. Eles apenas as veem de uma forma completamente única. E isso se deve às suas formas de pupila malucas. Os humanos têm pupilas circulares que podem se contrair ou se dilatar, controlando a quantidade de luz que entra. Mas você pode ter notado nas vezes em que esteve em um ambiente pouco iluminado por muito tempo, que começa a ver margens coloridas ao redor dos objetos. Isso acontece porque quando as suas pupilas
pupilas estão totalmente dilatadas em luz fraca. Isso cria um efeito conhecido como aberração cromática. A lente do seu olho Nunca vi age isso. como um prisma e divide a luz branca Só em na suas cores lente componentes. da Quanto câmera. maior o tamanho da sua pupila, mais essas cores se espalham, criando esse efeito de neblina colorida. Enquanto isso, os polvos com suas pupilas bizarras têm capacidade de ampliar essa aberração cromática. Os cientistas acreditam que os polvos determinam a cor, trazendo comprimentos de onda de luz específicos para foco em sua retina, ajustando suas lentes para dobrar alguns comprimentos de onda de luz mais do que outros. Então, o polvo poderia descobrir a cor real de um objeto com base em quando ele fica borrado. Os cientistas construíram um modelo Gente, que computacional doideira! para o olho de um polvo e mostraram que para um objeto pelo menos a uma distância de um comprimento de corpo, eles poderiam determinar a cor do objeto alterando seu foco. As pupilas em forma de W dos chocos tornam esse efeito de borrão cromático Olha isso, pupila ainda em mais extremo. forma Mas de os W. chocos em particular também são sensíveis à luz polarizada, um aspecto da luz invisível para os humanos. A maioria das ondas de luz viaja em forma de S, Sim. seja vertical, horizontal ou qualquer coisa intermediária. É o As que ondas reflete compõem normalmente. a luz solar, por exemplo. Tanto que lente tem filtro polarizador, que é Aham. justamente pra tirar reflexo das coisas, tá ligado? É loucura, São mano. distribuídas uniformemente em todos os ângulos. Mas a luz polarizada é composta por ondas com vibrações em apenas um ângulo. Os humanos são sensíveis a alguma luz polarizada, mas os chocos, que são daltônicos, são super sensíveis a quase toda a luz polarizada. Então, enquanto um humano consegue ver isso, um choco processaria a mesma imagem assim, onde as cores representam os diferentes ângulos de polarização que o choco detecta. Como a gente não consegue processar as ondas de luz da mesma forma, Que talvez loucura, não é nunca não? consiga realmente ver quais cores o choco experimenta em uma cena dessas. É por isso que falam, Gente cara, do céu. toda a experiência de mundo, a gente só acredita que é do jeito que é. Aham. Não é porra nenhuma. Depende do observador. É muito doido. É por isso que quando a gente fala disso, a gente pira em bagulho de alienígena, né? Porque, tipo assim, como eles podem ser, como não sei o que. Cara, porque assim, ó, se muda uma variável evolutiva, ele já pode ter padrões de estética completamente diferentes. Mas assim, que vão pra outro caminho bizarro, tá ligado? Completamente outro. Por isso que eu gosto muito de Duna Os povos 2. são alienígenas aí, ó. Duna 2, quando mostra que os caras, eles estão num sol, Aham. que é um sol que não tem cor. Assim, tipo, Aham. e aí é tudo preto e branco sólido, assim. Pô, aquela cena de Duna 2 é muito boa. É muito foda. Porque aí você mostra como, tipo, uma estrela diferente daria uma noção estética geral totalmente diferente do povo, assim. Cara, é bizarro. Esse povo saindo daquele planeta e indo pra outro vendo cores. Você diz, meu tipo, Deus. caraca, velho, que Oh, é meu isso? Deus. Loucura, Mas mano. o que a gente sabe é que os camarões parecem muito mais legais para um choco do que para nós. 5 olhos. É bem 5? irritante quando cai um cabelo no seu olho, né? Bom, as abelhas nunca têm esse problema, porque os pelos literalmente crescem nos seus olhos. Ai, Os que pelos agonia. finos que crescem nos Gente. olhos das abelhas, teoricamente, eles dão a capacidade de sentir a direção do vento enquanto voam. Mas as abelhas, na verdade, têm 5 olhos. Você consegue identificar Aqui. Caraca. os outros 3? Além dos 2 grandes olhos de cada lado da cabeça, uma abelha tem 3 olhos, chamados ocelos, que ficam no topo da cabeça. Esses olhos Nossa, mas que bizarro. estranho. Eu não queria saber que uma abelha tem 3 olhos. É porque tem um bagulho genético que normalmente impede de ter número par as coisas na natureza, sabia? Ah, é? Porque toda divisão de célula se duplica. Aham. Então, isso vai gerar 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, Uhum. entendeu? Tipo, 2 ouvidos. Tanto que no nariz a gente tem 2 narinas, entendeu? Então tudo que tá vivo hoje é exceção. É tipo assim, se a gente for ver polvo, é número par, os rolês que ele tem. Insetos são números pares de pernas Cachorro e tal. também. Cachorro, tudo, né? Que doidinho. Só que, cara, ela conseguiu desenvolver, tipo, um número ímpar de olho. Que loucura, né? É. Mas a gente tem 20 dedos, número par. Sim, doidão. Oxi. Oxi. Ué, sim, 5, Oxi. né? Só que são pares, né? Então a gente conseguiu fazer pares de dedo. Ao todo Não, é boca par. a gente não tem, né, uai? Mas... Não, pô. Nem boca, nem cu. Só que aí, nesse caso, é um longo caminho só que liga aqui até o final. E é um só. Deu pra entender o que eu tô dizendo? Ou não? Deu pra topo da entender, deu pra cabeça. entender. Esses olhos primitivos são Não, os dentes também são pares, pô. Não tô brisando, não. É um bagulho... Tem um nome isso daí. Quem faz biologia... Eu já estudei isso na aula de biologia. Tem nome isso daí. E quem souber, comenta aí. A gente pesquisou na
internet aí depois. Uai. Comenta aí. São capazes de detectar luz, mas não de formas distintas, e agem como um sistema de alerta precoce para a abelha evitar ser atacada por um predador voando sobre ela. Com tudo isso, elas conseguem detectar movimentos em tão pouco quanto 1/300 avos de segundo, enquanto os humanos só conseguem detectar movimentos em 1/50 avos de segundo. Um campo de flores pode parecer parado para os humanos, mas as abelhas conseguem ver os micromovimentos das flores se movendo na brisa. E já que as abelhas, assim como os pássaros, conseguem ver luz ultravioleta, do ponto de vista de uma abelha, um prado florido é iluminado que nem uma rave. As plantas com flores dependem das abelhas para transmitir o pólen de uma flor para outra, permitindo que sejam fertilizadas. Como resultado, muitas flores desenvolveram padrões ultravioleta distintivos, que são invisíveis para o olho humano, mas atuam como zonas de pouso para as abelhas. Caraca, que interessante. A parte da planta que contém néctar e pólen. As abelhas são atraídas por essas flores, onde podem se alimentar de néctar, enquanto o pólen da flor gruda nas pernas das abelhas e então é inadvertidamente depositado na próxima flor. As abelhas só conseguem ver cores ao longo do espectro de luz de 300 a 600 nanômetros. Então elas não conseguem ver a cor vermelha. Em vez disso, elas veem cores azuis e violetas mais fortemente. Então se você quer evitar abelhas a todo custo, investe no vermelho e copia esse visual aqui da Doja Cat. Caraca. Borbolentes. Elas podem parecer pequenos troncos sem características, mas as lagartas geralmente têm de 10 a 14 pequenos orifícios de olhos dispostos em um semicírculo ao redor do seu rosto. Mas nossa, agora eu odeio mais ainda a lagarta. Que maluquice é essa daqui, velho? Agora eu odeio mais ainda. Que nojo desse bicho que eu tenho. Pode chamar de simetria bilateral, Silva. Olha aí. Não, mas eu lembro, ó, quando eu estudei, pelo menos no colégio, o professor ele ensinou dessa forma que eu falei. Que era tipo assim, isso vem desde a divisão celular, já que nossa divisão celular começa já em pares, vai gerando essa simetria bilateral, porque a gente vai tendo a divisão da célula lá em nível celular em pares, e aí tudo vai evoluindo mais ou menos para ficar em pares na natureza, tá ligado? Isso vai dando uma questão simétrica biológica natural, né? Aí eu lembro que exatamente isso daí foi perguntado, mas e a boca? Aí o professor explicou, mas a boca é basicamente um tubo gigantesco que liga a boca até o cu. E aí não entra nesse processo, mas de resto vai tendo essa simetria aí. Identificar luz e sombra em vez de imagens precisas ou cor. Isso significa que a maioria das lagartas é praticamente cega, usando outros sentidos para se orientar no mundo. Eu lembrei daquela lagartinha do... Enquanto isso, as borboletas têm 2 grandes olhos de cada lado da cabeça, e geralmente têm 6 classes de fotorreceptores, permitindo que elas também vejam todas as cores, incluindo luz ultravioleta. Embora algumas espécies, como a Australian Swallowtail, ostentem impressionantes 15 fotorreceptores, elas usam a visão ultracolorida para procurar comida. Por exemplo, as cores do néctar do castanheiro da Índia mudam de amarelo para vermelho. Por isso que esses bichos filho da puta, quando eu tô no parque, eles vêm no meu cabelo. Usam essas pistas de cor para determinar de quais flores se alimentar. E você pode achar que é impossível distinguir uma borboleta macho de uma fêmea. Gente, as veia quando meu cabelo fala planta. Usam marcações ultravioleta para se anunciarem para os parceiros. Então, embora já sejam insetos bonitos, os humanos, incapazes de ver luz ultravioleta, são cegos pro quanto elas são bonitas de fato. Olhos de espionagem. As pessoas sempre falam que adorariam ser uma mosquinha para espionar situações, mas elas nunca param para pensar como isso ia ser de verdade. Os olhos humanos têm uma única lente, que nos permite focar imagens na retina no fundo do nosso olho. Ó, achei um bagulho que eu queria mostrar aqui para vocês. Espera aí. Tem umas modificações que as pessoas fazem, que na lente de toda câmera profissional, tem um filtro lá no sensor da câmera, e esse filtro... ele basicamente converte a luz para a luz que a gente enxerga. Se você tirar esse filtro, acontece 2 coisas. Primeiro, você quebrou a câmera. Não tem como mais consertar. Mas, se você quiser, você pode ter umas fotos que são tipo essas daqui, ó. Fotos assim... são fotos que os caras, eles literalmente, ou assim, ó, eles tiram esse filtro e aí eles começam a fotografar com ultravioleta. E sai desse jeito, da câmera. Isso é muito foda. A câmera capta as imagens assim. Isso é muito doido. Legal. Só que aí você quebra uma câmera fazendo isso. É, mas é legal. Então, ó, se você tiver uma câmera aí sobrando, dando sopa,
Se alguém tiver coragem De quebrar uma câmera, uma câmera, você consegue fazer isso, tá ligado? O olho E pra sai da formar câmera. uma única imagem clara. Mas as moscas têm olhos compostos por 12.000 lentes. Então, em vez de formar uma imagem, elas produzem centenas. Cada lente individual foca a luz que entra em um grupo de fotorreceptores que detectam luz. Em termos simples, cada lente produz um pixel individual da visão da mosca. Como resultado, a visão Que de uma loucura! mosca tem uma resolução bem baixa, apenas alguns milhares de pixels, enquanto uma visão humana perfeita de 20/20 tem uma resolução de 576 milhões de pixels. Sim, então o ponto de vista de uma mosca é tipo assistir esses vídeos antigos do YouTube De 144p. que parecem ter sido feitos com uma Nossa. TechPix. Até a visão borrada de Mas um era gato feito é com melhor TechPix. do que esses pixels borrados da perspectiva da mosca. Os humanos têm uma boa visão, mas se você quiser uma visão detalhada, ia precisar da visão afiada de um falcão. Mas apesar dessa baixa resolução, os olhos protuberantes de uma mosca têm uma perspectiva completa de 360 Caraca! graus. Por isso que e quando você vai conseguem bater processar na o mosca, ela movimento vê. muito mais rápido do que Ah, o por isso que ela humano. consegue Como seus olhos escapar. são compostos de milhares de lentes, a luz pode entrar de vários Mano, ângulos eu em vez sempre pra catar mosca, eu desenvolvi uma técnica. Tenta pegar ela em um lado aleatório. Como assim? Ela tá aqui. Você não vai pra pegar ela aqui. Você faz assim, ó, em outro lado. Porque ela vai tentar desviar de você e às vezes você pega ela. Na cagada às vezes funciona. Deu pra entender? Porque Deu. se você for, você vai Você errar. buga a mosca. Você buga a ela. mosca. Você vai em um lugar aleatório e faz assim, ó. Às vezes dá certo, pô. É o hack, de um velho. único ponto de entrada. Quando um objeto está em movimento, isso faz com que os receptores de luz individuais atrás de cada lente nos olhos da Silva mosca Miyagi. sejam ligados e desligados, criando um Eu efeito faço isso, de tô falando, pô. cintilação. Esse Eu e o efeito de Caveira aqui, que não é cintilação membro o que ainda, tá? processa o Aí, ó. movimento e melhora o tempo de reação de uma mosca. E também é por isso que elas conseguem se esquivar sempre que você tenta bater nelas, mesmo quando você dá o seu melhor para se aproximar delas de maneira sorrateira. Se uma luz estivesse piscando, um humano só poderia percebê-la a 60 flashes por segundo. Caso contrário, Sim. ela pareceria constante. Mas uma mosca consegue ver até 250 flashes por segundo. que é Caraca, a mosca é Nossa. mais gamer que o cachorro. cerca de 4 vezes mais flashes por segundo. Para mais perspectiva, se você levasse uma mosca no cinema, o filme, que normalmente Filme roda indiano. uma taxa de 24 quadros É aquele por filme segundo, muito doido ia aparecer indiano. para uma mosca como uma apresentação de slides. Então aquela história de ser uma mosquinha é uma ideia terrível. Tudo ia ficar borrado em câmera lenta para sua perspectiva e tem uma boa chance de alguém te esmagar. Que loucura. Visão rastejante. Eu queria saber porque que os insetos eles A gente vão já viu atrás de alguns olhos luz. incríveis nesse vídeo. É verdade, uma O que boa que eles dúvida. veem na luz pra eles quererem ir na luz, tá ligado? É, porque não faz sentido, teoricamente, né? É. Porque eles deveriam tentar sobreviver, mas à Eles noite vão- eles vão pra luz, né? Se mata, tá ligado? É loucura isso. É, uma boa dúvida aí. Mas se eu pudesse escolher ter qualquer tipo de olhos, eu ia querer aqueles que Eles conseguissem buscam a ver no morte. escuro. Eu ia poder ler sem luz, encontrar as coisas nas Aí é sombras e foda. andar por aí sem bater São nos mortos. religiosos? Ia ser super legal. Só que é quase impossível ver no escuro, já que a visão depende de uma coisa, da luz. Embora seja apenas a luz visível que esteja ausente na escuridão, tecnicamente existe outro tipo de luz que é produzido o tempo todo. Você consegue Sim. adivinhar qual é? Você tá muito perto. Na verdade, tão perto que você tá Calor. produzindo isso agora. É o calor. Seres vivos emitem radiação infravermelha A outra quando ponta. geram calor, uma forma de luz de comprimento de onda longo. Embora os seres humanos não consigam vê-la, tem um tipo de criatura que consegue. As cobras. Algumas cobras, como as víboras e as cascavéis, têm um par de pequenas depressões, conhecidas como fossetas loreais, perto das narinas. Os cientistas descobriram que esse órgão especializado tem uma membrana interna fina que atua como uma antena para radiação infravermelho. Então as víboras conseguem fazer imagens térmicas das suas presas. Essa visão térmica doideira. é tão sensível. É, já foi mostrada, tipo... Mas ela enxerga normal e ela altera pra isso ou ela só enxerga assim? Eu acho que o principal que ela usa deve ser essa visão de calor. Que loucura. Ela deve ter uma visão, mas provavelmente pra presa e essas coisas, ela usa esse rolê. Eu já vi, porque eu já vi a galera colocando, tipo assim, um saco de... uma bexiga fria. Uhum. Ela não faz nada. Você coloca uma bexiga morna, ela ataca. Caralho. Então quer dizer que ela tá enxergando a morna, entendeu? Possível que as cobras conseguem detectar até mesmo as menores diferenças de temperatura. Uma cascavel na escuridão total consegue discernir Ela a vê o presença bagulho de um brilhando. animal cerca de 10 graus mais quente que o ambiente ao redor em meio segundo a uma distância de 38 centímetros. Gente! Um feito impressionante para as cobras, mas péssimo para qualquer rato que pense que possa estar seguro no escuro. Mas elas não dependem só da visão térmica. Seus olhos Essa também cobra é têm muito doida. conjuntos
diversos de bastonetes e cones, Ah lá. que, como sabemos, são o que nos permitem detectar a luz visível e a cor. As cobras têm 2 tipos de células cone e conseguem ver 2 cores, o azul e o verde. Além disso, algumas cobras crepusculares, ou seja, as que são ativas ao amanhecer e à noite, são sensíveis à luz UV, o que lhes permite ver em condições de baixa luminosidade, enquanto cobras que são mais ativas durante o dia, como a Chrysopela Essa ornata de ou a cobra cipó, de né? videira, têm lentes que bloqueiam a luz UV. Essas lentes que filtram e bloqueiam a luz UV É, tudo são depende da amarelas, por isso adaptação, né? algumas cobras têm aquele olho dourado. Mas o que você ia preferir enxergar? A radiação infravermelho ou a luz ultravioleta? Visão térmica ou ainda mais cores? Nenhum. Conta pra mim nos comentários. Tô Eu de acho boa. que tá Olhos bom. de encrenqueiro. Aí, esse daí é o animal que vê mais cor da natureza. Esse bicho deve ser muito louco, a visão dele. Ele tem a maior gama de cor que esse filho da puta consegue ver, tá ligado? Então os verdadeiros alienígenas são os camarões, não os povos. Ou ele identifica, né? Os alienígenas que são as coisas. Rapaz, Esse filho da puta aqui, ele vê muita cor, tá que ligado? loucura. Finalmente chegamos ao animal que tem a melhor visão de todas. Você pode ter pensado que a visão noturna dos gatos ou a das cobras era impressionante, mas elas não são páreo para essa criatura marinha. Conheça o camarão mantis, um pequeno crustáceo marinho agressivo, conhecido por habitar recifes de coral nos oceanos Índico e Pacífico. Os camarões mantis são crustáceos notoriamente violentos. Eles possuem 2 apêndices frontais, conhecidos como tacos dáctilos, que usam para perfurar as cascas duras dos caranguejos, mariscos e caracóis que caçam. Esses punhos Gente, que são agressivo. impulsionados por molas, capazes de acelerar a mais de 80 km por hora, entregando uma força de mais de 1.500 newtons. Mas esses camarões boxeadores não estão nessa lista por sua destreza de E ele faz até plasma, sabia dessa? É aquele que soca rapidinho. É. caça, mas sim pela sua visão incrível. Os É, seres a visão humanos dele. conseguem ver 3 canais de cor, mas os camarões mantis nos deixam pra Olha trás, isso. pois podem perceber incríveis 12 canais de cor. Sim, esses camarões briguentos bicho conseguem detectar doido. luz ultravioleta, como pássaros e abelhas, além de luz polarizada, bizarro, como cara. os nossos amigos chocos. A gente já viu que os olhos humanos não são sensíveis à luz polarizada, mas o camarão mantis consegue ver até 6 tipos de polarização, e vivendo no oceano são os únicos animais que conseguem ver a polarização circular, onde os raios de luz refletem nas moléculas bizarro, de mano. água e formam Esse um bicho aí. círculo. A teoria dos cientistas é de que os camarões mantis usam a luz polarizada como uma bússola. Então, por exemplo, um camarão que se ele se aventura guia para pela fora da luz. sua toca poderia rastrear a distância que viajou e então se virar até que o padrão de polarização da luz tenha mudado 180 graus para encontrar o caminho de Mano, volta que para loucura, casa. E a velho. coisa mais Meu próxima de Deus. comparar os olhos de um camarão Que mantis loucura, é mano. algo literalmente fora desse mundo. Satélites. Os camarões mantis têm olhos compostos, semelhantes aos de uma mosca, formados por 10.000 pequenas unidades fotorreceptoras. Alguns desses Gente fotorreceptores do estão céu. alinhados em uma disposição de listra através de seus olhos, e o camarão enxerga fazendo um escaneamento dessa faixa no seu objeto. Os satélites também usam vários canais espectrais dispostos em uma faixa para escanear o mundo enquanto voam sobre ele. Então esses camarões cheios de energia têm a visão mais colorida que qualquer criatura e essas conchas extravagantes loucura. para combinar. Mas é melhor olhar esses caras de longe se você não quiser se meter em encrenca. Qual dessas visões de animais você gostaria mais de ter? Me conta doideira, nos né? comentários e obrigado por assistir. Tipo assim, e ele é colorido pra gente. Imagina pra outro camarão olhando ele. Sim. Ele é muito mais colorido. Sim. E até pode ser por isso até que ele é tão colorido assim, né? Porque já que eles veem tanta cor, vai ver que a seleção natural Ai, é procriava os que verdade. fossem mais coloridos, né? É verdade, E- porque aí os outros bichos não conseguem ver. É, também. exatamente. E aí eles foram procriando pra ser cada vez mais colorido. Mano, muito interessante, Esse hein? camarão shine que enxerga em shine. É, mano, isso daqui foi um vídeo realmente interessante. Então é Que isso, pessoas. Se vocês loucura. gostaram, comenta aí, fala sério, é sempre bom assistir, tá? Ai, Mas quando eu reencarnar, eu quero ser esse camarão. eu não quero reencarnar. É isso, pessoas. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Falou.